Estamos de regresso a este espaço Gente de Pouca Fé para encontrarmos hoje as origens da ecologia e do ambientalismo no percurso de duas mulheres nos anos 50 do século XX, a americana Rachel Carson e a britânica Barbara Mary Ward. Gente de Pouca Fé é um conjunto de conversas em torno de diferentes percursos que no espaço público assumem a descrição das suas convicções mais íntimas, mas cujas ações, e vamos já perceber também nesta conversa, são marcadas por valores religiosos. Este caminho é feito com o professor de Filosofia Política da Universidade Católica Portuguesa, professor Mendo Castro Henriques, que saúdo. Olá, muito obrigada por estar connosco. Viva Lígia e saúde também a todos os que nos acompanham. Professor, falar de Rachel Carson e Barbara Mary Ward são nomes desconhecidos, se calhar, da opinião pública. Se calhar as pessoas que seguem mais estas questões ambientais e da ecologia já terão ouvido falar nestes dois percursos, nestas duas personalidades que marcam a vida nos anos 60 do século XX. Mas porquê propor estas duas pessoas, professor? O que é que elas nos podem apresentar e de que forma é que nos podem inquietar? Sendo nomes talvez hoje desconhecidos, à época foram tanto Raquel Carson como Barbara Ward absolutamente decisivas, uma mais nos Estados Unidos, a outra na Europa, para lançar aquilo que hoje nós temos como evidente, que são as preocupações ecológicas, o ambientalismo, a necessidade de planos verdes, e sabemos como é que à volta destas realidades se movem ativistas, correntes, doutrinas e também encontrando a resistência naturalmente de lobbies, muito embora na altura em que estamos o próprio tecido económico já se apercebeu da importância de também eventualmente se converter ao que muitas vezes se chama o Green New Deal. Mas há 60 anos atrás, naturalmente que não havia esta familiaridade com a preocupação ecológica. E são duas mulheres, uma Raquel Carson, que em 1962, ela que era uma cientista, bióloga, lança um livro com um título, aliás, muito sugestivo, Primavera Silenciosa, e com certeza que falaremos mais dele, e a outra, Barbara Ward, que tinha uma formação jurídica e de apoio até aos povos, na altura chamados do Terceiro Mundo ou em Desenvolvimento, e que lança também, em companhia, enfim, 2 ou 3 livros, Há Só Uma Terra, tornar-se-á o mais conhecido, exatamente com a preocupação da sustentabilidade ambiental. E estes temas, podemos achar que eles são muito dos nossos dias, mas as preocupações e também as causas daquilo que hoje vivemos remonta a estes 60 anos atrás das nossas vidas. Nesta altura já havia esta preocupação porque se percebia que o desenvolvimento económico, tecnológico, industrial já colocava em causa o desenvolvimento sustentável humano e das espécies também. É exatamente como diz Lígia. Por exemplo, o caso de Raquel Carson. Ela tinha tido uma educação, chama-se a Universidade de Johns Hopkins, tornou-se agora muito conhecida porque é uma daquelas que fornece as estatísticas mais importantes sobre a Covid-19, como sabemos. Tinha sido bióloga, depois ela queria seguir estudos avançados, doutoramento, mas desistiu porque quis apoiar o pai e a irmã que tinham condições de doença. E encontrou um lugar, não como docente, mas como investigadora da vida marinha, escreveu livros nesse sentido e, mais importante que isso, ela tinha sido educada pela mãe, que era professora da religião cristã e, podemos dizer, presbiteriana, e esse ramo, digamos, presbiteriano, quando é levado a sério, caracteriza-se, pode-se dizer, por uma grande concentração, digamos, como acontece muitas vezes nos calvinistas, nos aspectos da vida prática, mas também para compensar até isso, por uma contemplação da natureza, como sucedia quando a sua mãe o levava por pequena a passear pelas florestas da zona onde ela vivia, na Pensilvânia, e, portanto, ela ficou sempre com essa marca da educação
em que a natureza era para respeitar, era para viver e era para cuidar. Depois a sua vida científica proporcionou-lhe a certa altura, bom, mas então vamos cuidar desta natureza de uma forma organizada porque está a haver atentados contra ela. É interessante ouvi-lo agora, falando da contemplação que Rachel Carson foi introduzida já ainda na infância, e estava-me a lembrar de há dias ter escutado o cardeal José Tolentino Mendonça, na altura em que recebeu, agora há dias, o prémio na Universidade de Coimbra, ele referir que, tendo em conta esta pandemia que vivemos, devemos construir o futuro com as palavras contemplação e cuidado. E, de facto, na vida de Rachel Carson, muito precocemente, ela, de alguma forma, conjugou estas duas palavras, a contemplação com a natureza e o cuidado a ter com a natureza e depois com o ser humano. Sim, é um bom resumo do que ela fez. Pode-se até falar do termo humanismo religioso, no sentido em que a preocupação com a qualidade de vida não se esgota em objetivos materiais, mas vai exigir, lá está, o respeito pela natureza e no caso de Raquel Carson, como cristã presbiteriana, ver nessa sua ação um reflexo, enfim, de uma vocação. Na altura, estamos nos anos 60, havia já nomes respeitados do que se pode chamar o ambientalismo científico. Isto é, físicos, biólogos que chamavam a atenção, mas sem grande êxito, porque era uma linguagem que não entrava na população. O que Raquel Carson fez quando foi avisada por uma correspondente de que nos campos e nas florestas que circundavam a casa dessa correspondente, os pássaros, as aves, tinham deixado de cantar. Tinham deixado de cantar porque havia uma aplicação maciça do DDT, um inseticida. Um pesticida. Pesticida. Para matar insetos, digamos, a esmo. Naturalmente que há insetos prejudiciais, há insetos benéficos, os ecossistemas, uma Claro. palavra, aliás, introduzida por Raquel Carson, os ecossistemas dizem isso. Mas, como cientista que era, ela é avisada em 1958, levou 2 ou 3 anos a fazer as investigações de campo, os testes em laboratório, e é então que ela sai com esse livro, que teve um enorme êxito, chamado Primavera Silenciosa, porque no fundo ela mostrou que os inseticidas e outros tipos de pesticidas que estavam a ser utilizados, o livro concentra-se no DDT, ficou famoso por isso, mas há outros, interrompiam, de facto, a cadeia dos seres vivos. A certa altura entravam, uma vez que os próprios insetos mortos eram assimilados pelas aves, entravam no processo reprodutor, os ovos ficavam com a casca mais fina, tudo aquilo é descrito com muito pormenor, como uma espécie de pesadelo da natureza, em que a certa altura as aves nasciam cada vez menos e por isso a floresta ficava e a primavera silenciosa. Então foi esta capacidade de unir conhecimentos científicos, que já havia um ambientalismo científico, a uma grande narrativa verdadeira de que estamos em relação com a natureza e não a podemos agredir como era feito, que levou, por um lado, a um êxito, mas por outro lado a fortes polémicas e a fortes perseguições que ela sofreu. E ela diz mesmo que essas consequências que provocamos nos ecossistemas têm uma consequência visível no crescimento espiritual do homem. Portanto, ela coloca tudo em relação. Sim, e aí há nomes que têm a ver com a formação que ela teve, não são muito conhecidos na Europa, nomes como Ralph Waldo Emerson, mais conhecido talvez seja John Dewey, mas esses autores, às vezes chamado de transcendentalistas, têm muita importância, digamos, pela cadeia de pensamentos que criaram em levar os norte-americanos, por exemplo, à admiração pela vida selvagem, levaram em tempos já anteriores a este à criação dos parques naturais. Os primeiros parques naturais do mundo são criados quase no princípio do século, já nos Estados Unidos, por influência desta ideia da contemplação da natureza. E nos anos 60, depois dos avisos de Raquel Carson e da importância que lhe deu o presidente Kennedy e o presidente Johnson, é criado o chamado, o que os americanos chamam o EPA, Environmental
Protection Agency. Bom, é uma entidade como se fosse uma secretaria de Estado, vamos dizer, do ambiente, para simplificar em termos portugueses ou europeus, isto tudo nos Estados Unidos. E quando hoje vemos surgir em cena personalidades mais conhecidas e ainda ativas, como seja Al Gore, ex-presidente norte-americano, que tem ex-vice-presidente, sim. Tem aquela famosa campanha, no fundo, por uma só terra também, ou até este John Kerry, agora nomeado representante especial para os assuntos ambientais. São estas personalidades que ainda estão ativas, que transportam o eco atual para o mundo americano e para o mundo em geral de Raquel Carson. Portanto, embora estejamos a falar de alguém que esteja lá longe e que faleceu há bastante tempo, essa sua testemunho e essas suas propostas estão ainda totalmente ativas no nosso tempo. É justo, pergunto-lhe, professor, indicar no percurso e nas propostas de Rachel Carson a gênese do desenvolvimento integral do ser humano que o Papa Francisco coloca, porque me parece, ao ler algumas coisas de Rachel Carson, que ela conjuga aqui uma atitude tripla, digamos assim. Ela fala na responsabilidade, na liberdade e na vida. E nestes três ambientes, ou por outra, é nestes três ambientes que as atitudes do homem se devem desenvolver, no sentido da responsabilidade de preservar a vida, mas na liberdade nossa e dos outros também. Portanto, tudo aquilo que está à nossa volta deve estar radicado nesta tríplice área, nestas áreas da liberdade, da responsabilidade e da vida. É justo darmos este salto entre Carson e o desenvolvimento humano proposto pelo Papa Francisco? Sim, faz sentido, Lígia, essa ecologia integral, como às vezes aparece a expressão na encíclica Louvado Seja, e noutros documentos pontifícios, e não só, depois no eco que eles tiveram, porque o integral aí significa uma agregação, uma soma de várias dimensões. Primeiro, de facto, na primeira metade do século, havia ecologistas científicos, isto é, havia aqueles que começaram a chamar a atenção, de facto, para desequilíbrios ambientais e sistemas poluidores. Depois deu-se até um salto para o ambientalismo, vai até àqueles que defendem, digamos assim, quase de uma forma esotérica, que a Terra é um organismo, por exemplo, a chamada hipótese Gaia, que ganhou muitos adeptos nos Estados Unidos, e que depois pode ter até expressões às vezes um pouco exóticas, não é? Como seja levar a comportamentos que não são propriamente científicos. E depois há um humanismo, há um ambientalismo que tem uma dimensão moral, que é o tal respeito pela natureza. Portanto, quando se fala de ecologia integral, quer dizer que ela tem que ter uma base científica, sabemos do que é que estamos a falar, por exemplo, nas alterações climáticas, não é? Pode-se discutir muita coisa, o que é um facto é que elas existem, depois, com que gravidade, com que origem, enfim, isso é a segunda parte da conversação. Portanto, há um elemento científico, há de facto um elemento, nós temos que dizer, espiritual. Há um elemento espiritual, estamos relacionados com a natureza, não tem que ser necessariamente esotérico, e depois há um elemento moral, então temos o dever de cuidar. É tudo isso que passou para as encíclicas pontifícias sobre o cuidado da terra. E se para alguns, ou se alguns podem achar que este cuidado com a criação vem do Papa Francisco, temos de o afirmar que assim o creem erradamente. Mais que não seja, dois grandes exemplos. Francisco de Assis, que o Papa Francisco de alguma forma coloca também no centro do seu pontificado, e lembrei-me também, o professor Mendo Castro Henriques me dirá se faz sentido ou não, lembrei-me também de Santo Inácio de Loyola, que num dos seus princípios e fundamentos dizia que o homem é criado para louvar, reverenciar e servir a Deus, e que há de usar delas tanto quanto ajudem a atingir o seu fim, e há de privar-se delas tanto quanto dele o afastem de cumprir este fim de louvar, reverenciar e servir a Deus. Portanto, há muitos séculos atrás, no cristianismo, podemos encontrar estas fontes que nestes dias de hoje que vivemos, também em contexto de pandemia, fazem todo o sentido de relembrar.
Concordo consigo, isto é, quando em 2015 é publicada, aliás com alguma surpresa, a encíclica Louvado Seja, o efeito é como que alguém que chega ao cimo de uma montanha e vê o que se passa do outro lado. Mas para isso foi preciso escalar a montanha. O próprio Papa Francisco, desculpe interrompê-lo, o próprio Papa Francisco reconhece em determinada altura da sua vida que ele próprio teve de fazer uma conversão ecológica, porque antes da encíclica Laudato Si, ele não estava muito alerta para estes problemas ecológicos e ambientais. Ele mesmo disse isso, sem dúvida, e possivelmente é uma experiência que se repetiu com muito de nós, e mais uma razão para chamarmos a atenção para estas duas mulheres, Raquel Carson e Barbara Ward, que o fizeram. Repare, por exemplo, o caso de Barbara Ward, aliás, uma católica empenhada nos movimentos já antinazis e de acolhimento dos refugiados, e que nos anos 60 começa a publicar e a trabalhar precisamente sobre os desequilíbrios dos ecossistemas que ela tinha encontrado nos países desenvolvidos e que depois perturbava a própria ajuda aos países em desenvolvimento. Então, Barbara Ward, quando publica o livro Há uma só terra, a expressão tornou-se proverbial, tem um grande impacto, quer nos círculos decisores americanos, ela é convidada pelos presidentes norte-americanos da altura, estamos na década de 60, precisamente na altura em que se cria a Agência de Proteção do Ambiente também. Uma vez que, enfim, é uma católica, ela está em contacto com o Vaticano, é a primeira mulher a participar num sínodo dos bispos, onde ela traz as preocupações da justiça e do desenvolvimento, vai ser uma das fundadoras da Comissão Justiça e Paz, Barbara Ward, e vai cada vez mais concentrar-se nas questões ecológicas, ou melhor, em romper o bloqueio das forças anti-ecológicas, porque ela era uma economista. E, portanto, tinha uma linguagem diferente e, nesse sentido, tão convincente, essa linguagem da ciência económica, para mostrar o que a pouco e pouco se vai chamar os limites do crescimento. E aí vão aparecer cada vez mais autores, muitos deles de inspiração religiosa, e isso é que é pouco conhecido e pouco salientado, mas sem os quais não haveria depois, lá está, quando se chega a 2015, uma espécie de flor que aparece de repente, mas que tinha sido uma planta que estava a ser cultivada há muito tempo. Ou seja, a preocupação ambiental. Sim, e há que perceber que estas preocupações ambientais não pertencem a um grupo político ou uma ideologia, mas estão de facto ligadas a toda a nossa vida. Daí o Papa falar em desenvolvimento integral do ser humano e também Rachel Carson, de alguma forma, sugerir que o desenvolvimento humano sustentável se baseia num relacionamento humano com os outros, com a natureza e com Deus, e que qualquer alteração neste relacionamento provoca um desequilíbrio grande. Sem dúvida, e essa expressão que a Lígia agora lembrou bem de desenvolvimento sustentável é uma expressão essencialmente de Barbara Ward, é o nome do relatório que ela apresenta em 1972 para o que na altura foi a famosa Conferência de Estocolmo sobre o ambiente humano. Porque é nessa Conferência de Estocolmo que se define, bem, então tem que se responder à necessidade de crescimento, não económico, não com um crescimento qualquer, mas com um crescimento sustentável, e depois passou-se para a palavra desenvolvimento sustentável. Então, isso, como diz, deixou de ser uma marca de uma pessoa ou de um grupo, mas passou a ser uma corrente sustentada. É nessa altura, lá está, é também de 1962, que aparece um famoso relatório do Clube de Roma sobre os limites do crescimento, quer dizer, que os recursos naturais não são infinitos, que nós temos que ir decidindo quais são os nossos recursos, e a humanidade tem capacidade de definir novos recursos. É nessa altura que aparecem as chamadas escolas da economia ecológica, os nomes às vezes são pouco conhecidos, mas são também personalidades de inspiração religiosa, como o economista americano Herman Daly, ou como o famoso teólogo John Cobb, ou ainda o inglês, que fez um livro com um título muito divertido, pode-se dizer,
o chamado small is beautiful, o que é pequeno é que é bonito, mas era um economista muito sério que chamava a atenção, digamos, que os grandes monopólios estavam a prejudicar e a agredir o ambiente e, portanto, pequeno é bonito, ou seja, aquilo que tem uma escala humana e mais próxima do ponto de vista económico, mais facilmente não será corrupto, não será agressor do ambiente e pode ser controlado. Então há aqui muitos nomes, podíamos ver mais, mas que vão fazendo como que um concerto de vozes que vão criando a urgência de pensar noutros termos a sustentabilidade e por isso é que surgirão cimeiras e conferências internacionais das Nações Unidas, por exemplo, a conferência tornou-se importante, de 1990, a Conferência do Clima, no Rio, e a pouco chegamos ao nosso tempo, até aos Acordos de Paris de 2015, que de facto foram um marco global importante para que aqueles avisos, 2015, já tinham passado 50 anos, está a ver, meio século, desde que duas mulheres com coragem, como Raquel Carson e Barbara Ward, tinham falado, tinham insistido, tinham quase consumido a sua vida. Carson morre de cancro. Enquanto redige o seu livro e faz as investigações, já tem cancro, morre 2 anos depois de terminar o livro, mas morre, digamos, com a satisfação de ter a sua missão cumprida. E o professor Mendo Castro Henriques falou nos Acordos de Paris de 2015, que de facto foram fundamentais, mas António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, sentiu necessidade de, o ano passado, no final, em dezembro, juntar os responsáveis políticos que ratificaram o acordo de 2015 para lhes relembrar precisamente os acordos que tinham estabelecido. Portanto, isto é um acordo que nunca está terminado, porque os lobbies, os interesses económicos, de alguma forma corremos o risco desses interesses particulares, industriais e dos países que passam também por interesses políticos se colocarem sempre à frente também destes acordos que já foram ratificados, mas que temos necessidade sempre de os relembrar. António Guterres, pelo menos, teve essa necessidade no final do ano passado. Não, sem dúvida. Os acordos por si não resolvem nada. Foram uma declaração forte, foram uma promessa. Lá está. Foram uma promessa política e a política é sempre uma promessa. Agora, se é para ser cumprida e como é que é para ser cumprida, está muito frágil ainda neste momento, porque durante, por exemplo, 4 anos os Estados Unidos estiveram afastados, a China ainda está fora dos acordos, embora aparentemente esteja a fazer esforços. Lá está. Enquanto a ecologia não é integral, nada está absolutamente garantido, mas absolutamente nada. E há um ponto importante que tem a ver até com a doutrina cristã e que foi lançado por Lynn White no final dos anos 60, que é, mas afinal, como é que chegámos a este antropocentrismo do ser humano a explorar a Terra sem pensar nas consequências? E é engraçado que Lynn White, num artigo e depois em muitas intervenções, conferências que ele foi fazendo, chamou a atenção para as raízes históricas da crise ecológica. E ele tem uma posição que de início é crítica do próprio cristianismo e no fim dá como que uma saída. Ele diz, quando o Gênesis diz crescei e dominai a terra, não será que isto introduziu, sobretudo no Ocidente, uma mentalidade exploradora, lá está, dominar a terra? Antropocentrismo só interessa ao ser humano, a terra é para ser explorada. Bom, e ele dá dados sobre isto e digamos que quer os adversários, podemos dizer, do cristianismo, quer, por outro lado, aqueles que entenderam que a expressão crescei e dominai a terra não é para dominar no sentido de exploração, mas é para dominar no sentido do cuidado, da gestão, da responsabilidade. Curiosamente, quando Lynn White, é mais um nome, mas é um nome conhecido e certificado nestas áreas, termina o seu artigo e diz, ele até diz, se a Igreja fez o mal, a Igreja também tem a cura. E ele falou muito diretamente, ele, que era um cientista americano, em quem? Em Francisco de Assis. Ele é das primeiras pessoas que indica, bom, então, dentro da Igreja há uma figura que, enfim, pela sua ação e depois de uma forma expressiva, belíssima, arrebatadora, até com o seu cântico à natureza, não é? E aos seres da natureza, tem aqui o remédio
para mostrar que o dominar a terra não é explorá-la, mas é cuidar dela. Há pouco falávamos sobre a beleza do pequeno e daquilo que é, acrescentaria eu, escondido. De que forma é que o grito da terra e o grito dos pobres, aqueles que às vezes aparecem nas notícias, mas que estão distantes do nosso dia-a-dia cotidiano, que Leonardo Boff sugeriu a sua existência, o grito da terra e o grito dos pobres, e que o Papa Francisco depois recuperou também na encíclica Laudato Si, de que forma é que nos chegam estes gritos com consequências na nossa vida prática e cotidiana, professor? Olha, o que me ocorre, assim, de imediato dizer, é que a nossa voz fica muito mais confortada quando nós nos reconhecemos nos outros. E um breve exemplo, por exemplo, em 2015, eu estava a dar um seminário na Católica que se chamava Pobres e Ricos no século XXI. E, com os nossos alunos, eu chamava a atenção para alguns autores, alguns destes autores que eu falei, em particular podia acrescentar o britânico Tim Jackson, que tinha escrito uma obra chamada Prosperidade sem Crescimento, isto é, mais uma vez, a ideia do desenvolvimento sustentável, a ideia de termos qualidade de vida sem agredir a natureza. Isto era no segundo semestre, janeiro, fevereiro, março, e, portanto, na primavera desse ano sai a Laudato Si. A mim também me surpreendeu, porque eu não estava a par, e fiquei muito contente. Este ano, por acaso, estou a repetir essa cadeira e agora, enfim, já há outras bases para o dizer. E isto significa que falámos também de Leonardo Boff, que foi um autor bem, que a certa altura esteve censurado e afastado, como sabemos, pelo anterior pontífice, mas cujas obras foram indiscutivelmente utilizadas pelo Papa Francisco ao fazer a Louvado Seja, porque precisamente ele fala de uma ferida, fala da ferida que existe na Terra, na mãe natureza, como ele gosta de chamar, e por outro lado, na ferida ou nas chagas sociais, que é a continuação da pobreza, mesmo em países ricos, onde, enfim, o escândalo da desigualdade ainda é maior. E mesmo que alguns destes autores sejam de outra geração, como é o caso de Leonardo Boff, esta mensagem está a ser repetida. Por exemplo, atualmente, nós vemos aquele que era um dos grandes economistas franceses, Gaël Giroud, da Agência Francesa para o Desenvolvimento, o banco, que se tornou membro da Companhia de Jesus. Ele fez a sua tese de doutoramento agora há um ano e pouco sobre um tema da ascensão, curiosamente. Portanto, é um religioso, um homem da Companhia de Jesus, era um grande, digamos, conhecedor do sistema bancário internacional. Ele tem feito conferências, já levou uma delegação francesa a falar com o Papa Francisco, e, portanto, há aqui uma nova geração que junta às tais preocupações da ecologia integral e as mensagens que vinham de Raquel Carson e de Barbara Ward. Deixe-me terminar este nosso encontro hoje, professor, com a ressonância que me vai chegando a partir destes percursos que nós temos colocado em evidência e proposto a quem nos segue, que é a importância de uma abertura ecuménica, porque estes contributos vão-nos chegando de diferentes origens e proveniências e percursos e caminhos individuais e também coletivos provenientes dos protestantes, calvinistas, luteranos, como vimos também em Angela Merkel, e de facto fica-nos aqui a certeza de que importa olhar muito mais para aquilo que nos une e para a abertura que podemos fazer em conjunto do que de facto para aquilo que nos separa. Sem dúvida que sim, esses comentários acho corretíssimos, e nós poderíamos usar uma famosa expressão que é de Teilhard de Chardin, e muito simples e muito bonita, que diz: tudo o que sobe converge. Isto é, venha da área católica, por exemplo, Barbara Ward era membro da Comissão de Justiça e Paz, era, enfim, tal como já falámos de Robert Benenson no primeiro programa. Portanto, seja da confissão católica, seja de outras confissões cristãs, tudo o que sobe converge,
porque não estamos aqui em discussões, vamos simplificar, dogmáticas, estamos aqui em discussões de como é que a espiritualidade e a convicção e a fé, pouco ou muita, é isso que caracteriza o nosso programa, gente ponto da fé com interrogação, não sabemos se é grande, se é pequeno, isso é um mistério de intimidade, é a fé suficiente para fazer a diferença, não deixando as pessoas sozinhas com as suas convicções, mas partilhando-as e criando movimentos de fundo de mudança social, como é a preocupação ecológica e a preocupação ambientalista. Estamos a falar, neste caso mesmo, do futuro da humanidade, nem mais nem menos, não é? E percebemos que os rótulos e as categorias que o ser humano tende sempre a criar valem pouco, quando de facto na gênese estão as ações generosas e gratuitas que apontam, como diz o professor, para o alto. Sim, ou seja, não, é uma luta muito dura, porque os sistemas económicos são muito rígidos, estão muito dependentes de sistemas energéticos que atrás de si trazem interesses, de sistemas de produção e de motivos de lucro que estão instalados, chamados interesses instalados, e, portanto, esta, em particular, a preocupação ambiental exige mudanças radicais da sociedade. Vemos que a geração mais nova está educada nessa preocupação. O problema que não está resolvido é que mudanças daquilo a que se chama economia circular é que têm que ser feitas de modo a que não seja só uma promessa vã, os tais acordos de Paris, mais outros planos verdes, tudo isso às vezes pode ficar só ficará apenas superficial e até pode dar mau resultado se não houver a tal ecologia profunda parte do conhecimento científico, parte depois do apelo espiritual e depois leva as entidades e os governos a serem responsáveis. Nada disso é fácil. Nada disso é fácil e por isso é que temos que falar destes assuntos. E estamos todos a caminho. Exatamente, é um caminho que não é nada fácil. Muito bem. Professor Mendes Castro Henriques, agradeço mais uma vez ter estado connosco a propor-nos estes percursos de Rachel Carson e Barbara Ward e deixamos uma página aberta para daqui a alguns dias nos encontrarmos novamente, agora para falar do fundador daquele que nos permite hoje estarmos assim também, a conversar à distância, mas a conversar e a ver-nos, não é? O fundador da WWW World Wide Web. Vamos falar de Tim Berners-Lee e também das suas preocupações espirituais, porque é que estavam presentes. Ele explicou-se sobre isso, é muito pouco conhecido. Normalmente só falamos dos grandes empresários da net, vamos falar do criador profundo da net. Muito bem. Professor, muitíssimo obrigada por ter estado connosco. Até à próxima. Até à próxima, Lígia, e também a quem nos acompanha. Obrigado.